Dia pessoal, hoje é dia 23 e no primeiro exercício de concentração a gente vai concentrar nas tarefas, a realidade nas tarefas de Deus. Como seria isso? E no terceiro exercício ele fala para a gente ver a nossa vida de todos os ângulos, de todos os lados e perguntar para nós mesmos por que a palavra singular ela pode ser plural. Então vou juntar os dois exercícios, a tarefa de Deus e a nossa vida. Por que está indo desse jeito e não de outro? Por que eu tenho tantas doenças e não tenho saúde? Por que eu tenho tanto sofrimento e não tenho paz interior? Por que tudo isso está acontecendo? E por que o plural, a palavra plural pode ser singular? Então, no livro A Ressurreição e a Vida Eterna é agora a nossa realidade, e eu terminei de ler o livro, agora eu estou recomeçando e vou pegando as partes. Agora eu vou fazer uma seleção para a gente ir lendo aos poucos aqui, tudo, se possível. Se possível, depois eu vou ler o livro todo mesmo, mas muitas partes. Porque como o livro e os exercícios desses que a gente faz diariamente é a mesma coisa, é todo um entendimento só, variações sobre o mesmo tema, então dá para colocar aqui mesmo, nos exercícios de concentração, os entendimentos que ele quer que a gente tenha do mundo. E essa é a questão, ele começa o livro falando de imaginar uma criança que tem uma lente nos olhos. Então eu vou falar que essa lente é o sofrimento. Então ela vê tudo cinza e sofre. Até que um dia ela entende que ela pode tirar, que tem uma lente ali que não faz parte dela. Ela tira a lente e vê o mundo colorido. Ou seja, ela para de sofrer. Então ele fala que o entendimento do é o maior desperdício do nosso planeta, da nossa vida. E isso traz consequências muito graves e não traz nada de bom. Assim, não faz o menor sentido o sofrimento. Que o desenvolvimento harmonioso é o entendimento correto do mundo, são as tarefas de Deus. Quando a gente vai colocando, vai sintonizando a nossa alma, corpo, consciência com o Criador, o que a gente vê é uma paz, é um alargamento interior, uma falta de pressão, porque a pressão vem do sofrimento, do que não é. O que é, flui naturalmente, e o que não é, ele contrai, ele atrapalha, ele dói, ele irrita e causa esse tanto de problema que a gente sabe que tem aí no planeta e em nós. Ufa! Então, como resolver isso? Olhando para nossas tarefas, né, no segundo exercício, o que está bom? O que não está bom? Como eu posso fazer porque ele fala do plural, que a palavra plural é singular. Então, ele vem no que a gente tem que ver pessoal. Tudo dele é muito particular. O tempo todo ele fala assim, testa. Olha se isso é bom para você. Ele dá 50 exercícios para a ressurreição. Aí ele fala técnicas de ressuscitar. Ele fala porque as pessoas são diferentes. No final, vai dar tudo no mesmo lugar. Mas as pessoas são diferentes, então o caminho é diferente. Mesma coisa com as sequências. Tem aquele mundo de sequência, porque para mim aquela vibração, depois eu vou falar da vibração das sequências, aquela vibração bate naquele momento melhor para mim. Por isso que eu não gosto de falar sequência para as pessoas. Nunca fiz isso. Eu prefiro que a pessoa tenha uma lista e ela procure. Porque ao procurar, ela pode se identificar com uma outra completamente diferente do que ela estava pensando. E aquela ser o início bom para ela. Na verdade, qualquer sequência é boa, porque todas têm a vibração do Criador, que é o que ele explica. A doença são muitas, mas a saúde é uma só.
Então todas levam para a luz do Criador. Todas elas levam para a nossa libertação, para a nossa semelhança com o vibrador, com a nossa semelhança com o Criador, vibrando do mesmo jeito que o Criador. Mas esse assunto, ele é tão bom, porque aí a gente começa a ver coisas, por exemplo, essa coisa da lente, né? O que está errado? E eu sempre pensei essas coisas, como que a gente justapôs entendimentos parecidos, mas que não são bons. Então, nossa, agora eu me perdi, porque são tantos exemplos, mas é bem delicado. Por exemplo, a sociedade aqui, ela acredita que o trabalho é que dignifica o homem. Então, ela reduz. É só o trabalho que dignifica o homem, só o trabalho. Então a pessoa tem que trabalhar o tempo todo. Ela fala, eu não faço mal para ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Todos eles aqui falam isso. Eu não faço mal para ninguém. E fingem que trabalham. Por quê? Eu percebi, eu tive a oportunidade de ver isso muito tranquilamente aqui. Eu fiquei, por exemplo, 2 anos convivendo com a Fátima. E ela trabalha muito mesmo. Mas ela trabalha errado. E às vezes a própria natureza, ela trabalha no campo, a própria natureza não permite que haja trabalho. As plantas, as árvores no inverno, elas ficam quietinhas, elas não produzem, elas perdem as folhas para gastar o menos energia possível. Não fazem frutos, algumas, né? Laranja, limão, as cítricas, porque a gente precisa dessa vitamina nessa época. Então eu via ela fingindo que estava trabalhando. E ao invés de descansar, ao invés de ir no ciclo do movimento correto, ela fingia que estava trabalhando. Até atrapalhava muitas vezes o trabalho dela, porque tinha que ir lá fingir. Porque ela falava que as pessoas estavam olhando. E isso, então começa a falsidade. Começa um entendimento errado, já começou antes, que já vai trazendo essa consequência. Eu quero falar muito disso. Eu quero ajudar meus pais. Eu preciso ajudar meus pais. Eu preciso mesmo. Eu tenho que dar uma casa para minha mãe, coitadinha, ela mora de aluguel, ela sofre, não sei o quê. Aí eu sofro junto. Porque eu não vou conseguir, eu sou jovem, eu preciso conquistar algumas coisas, aprender outras coisas, antes de comprar uma casa. Principalmente para outra pessoa. Ela não sobreviveu até hoje. Por que eu e o meu sofrimento é que faria a diferença? Na verdade não faz diferença, só atrapalha, porque são 2 sofrendo. Então é difícil a gente entender que o sofrimento... a lente do sofrimento é tão agarrada em nós, como se fosse uma segunda pele. Não é só a lente, eu vejo como uma pele inteira no corpo da gente, que para soltar é muito difícil. Precisa desse esforço de largar o osso, largar o entendimento que a gente tem, largar o sofrimento, confiar que podemos abrir mão do sofrimento. Porque também tem outra justaposição. A gente quer as coisas sem esforço. Os coaches falam, até o Grabovoi fala, a gente pode ter tudo o que a gente quiser, a gente pode manifestar tudo o que a gente quiser. Então os olhinhos da gente brilham. Queremos tudo. Queremos uma casa para minha mãe, um carro para meu pai, não sei o quê. Eu quero tudo porque eu tenho esse direito. Mas eu sofro. E aí o caminho para chegar nessa manifestação está errado. Porque o caminho para chegar nessa manifestação é a confiança e a alegria de viver. É muito doido. Então o esforço não é para chegar na coisa. O esforço é para abrir mão do que está atrapalhando chegar na coisa, na manifestação. Mas existe esse esforço. E ele é grande. Porque a gente largar a mão das coisas que a gente está tão acostumado é muito mais difícil do que a conquista. Largar a mão do entendimento que o sofrimento, o trabalho duro é que vai trazer o dinheiro, o trabalho duro é que vai trazer a manifestação, e abrir mão da minha luz
é que vai resolver o problema do meu pai, imagina. Imagina. Ele também precisa entender que ele também tem luz. E se ele não entende, tem que começar por alguém. Que tal por mim mesmo? Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.